O mau uso do solo pode resultar em grandes prejuízos. Por muito tempo, o homem usou o solo sem cuidá-lo. Em todas as partes do mundo, grandes áreas de terra foram poluídas, perderam a fertilidade e algumas viraram desertos. Observe aqui a imagem do desertozinho, ó. Esse solo não era assim, mas ele foi ficando assim por causa do mau uso. Observem aqui as máquinas trabalhando no solo. Vamos ler aqui. O homem é o principal responsável pela perda da qualidade e morte dos solos. As causas da degradação vão desde a ocupação desordenada das cidades, falta de tratamento de esgoto, até atividades de mineração e agricultura. Então, a gente percebe que várias atividades praticadas pelo ser humano, quando elas são feitas de uma forma irresponsável, elas acabam resultando no mau uso do solo e prejudicando esse importante recurso, porque a gente já viu que a gente usa o solo para diversas atividades. Vamos continuar aqui. O desmatamento e as técnicas de plantio inadequadas são os principais inimigos do solo. Muita gente, ao preparar a terra para o plantio, revolve muito, deixando-a sem palhada, sem ervas daninhas. Assim, o solo fica exposto à ação da água, das chuvas, do vento e do sol. Aí, vamos ter a erosão. As enxurradas levam para dentro dos rios a parte mais rica do solo. Às vezes, até a gente vai junto. Em alguns lugares, a erosão é tão forte que causa vossoroca. Vamos ver aqui um pouco mais sobre o que é essa erosão. A erosão é a retirada de parte do solo pela ação da chuva e do vento. Então, aqui nós temos 3 imagens e essas 3 imagens mostram a erosão. A primeira aqui, nós temos uma estrada. A estrada, para ela poder funcionar, eles tiram toda a vegetação dela. Então, o solo fica aqui, ó, sem cobertura nenhuma. Como ele fica sem cobertura nenhuma, nada que protege ele, quando vem a chuva, começa a fazer enxurradas e aí vai levando uma parte do solo, essa parte do solo aqui superficial, da parte de cima, a água vai levando na enxurrada. E acaba aí, ó, resultando nesses buracos. Esses buracos aqui, ó, que não tem mais solo aqui, é a famosa erosão. A gente está vendo aqui esse exemplo. Aqui, ó, esse daqui é uma estrada de um sítio. Então, às vezes você está indo para a roça e você vê aqueles buraqueiros lá sendo carregados lá, aqueles monte de buraco, geralmente na beirada da estrada, que dali é erosão. Foi que parte do solo foi retirado e levado pela água das chuvas. Vai para um rio, vai para as partes mais baixas, né? E aí é um grande problema do solo. Essa imagem aqui, ela já é uma erosão maior. E quando é uma erosão maior, a gente chama de vossoroca, que foi o que o bichinho ali falou. Então, vocês observam que aqui tem só uma graminha. Essa graminha não é suficiente para reter a água da chuva e impedir que ela levasse parte do solo. Então, aqui choveu nessa área. Isso acabou aí, ó, resultando nessa erosão aqui. Vamos continuar. As queimadas e os incêndios florestais também são fatores que causam o empobrecimento do solo, destroem a biodiversidade e queimam a matéria orgânica, reduzindo a fertilidade do solo. Então, essas queimadas aqui, elas também causam isso. Socorro, socorro! É minha amiga, vamos salvá-la? Cof, cof, o que está acontecendo? Fique tranquila, já passou. Muito obrigada, quase desidratei. Aqui a gente tem uma imagem do solo após uma queimada. Então, a gente percebe que não tem planta nenhuma, né? Tudo aí foi destruído. O solo tá com essa aparência aqui, ó, toda cheia de cinzas. E isso daqui causou um grande prejuízo para essa área, porque para até ela se recuperar vai levar muito tempo. Todas as plantas que estavam aqui foram mortas, os animais que viviam aqui tiveram que procurar outro lugar para poder sobreviver. Então, a gente percebe que é um grande problema isso, da questão das queimadas, porque não prejudica só as plantas, as queimadas também prejudicam o solo, que não vai ter capacidade, né, para ele recuperar aquela capacidade que ele tinha de ser um solo fértil, das plantas se desenvolverem, vai levar um tempo.
E que cheiro é esse? Passou nada. Aqui, se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. O negócio é grave. Mas o problema não é só na agricultura. Vamos ver o que acontece nos garimpos. Daqui a pouco a gente vai ver os garimpos. Outro grande problema que o solo enfrenta é o uso abusivo de agrotóxicos e adubos químicos. Além de contaminar e causar a morte de organismos essenciais na composição dos solos, eles reduzem a matéria orgânica. Os agrotóxicos, eles são venenos que o ser humano utiliza ali nas plantações para matar pragas, bichos que tentam comer lá as plantações. Só que por ser um veneno, ele também causa prejuízos ao solo. Aquele veneno fica ali depositado ao solo e pode causar diversos problemas, principalmente relacionados à fertilidade do solo. Depois de um tempo as plantas começam a não se desenvolver. Então isso daí também é um problema que a gente encontra em ameaças ao solo. Aí aqui vamos falar dos garimpos. Na mineração e nos garimpos, grandes áreas de terra são desmatadas. O solo é cavado profundamente e poluído por metais tóxicos. Então eles têm que cavar para poder encontrar o que eles estão procurando, seja ouro, pedras preciosas ou algum mineral. Observe aqui o solo de um garimpo. Todo escavacado, todo sem proteção nenhuma. Se chover isso daqui vai dar alagamento, vai dar enxurrada. Parte desse solo vai ser levado para outras áreas. Então a gente observa aqui que esse solo aqui ele foi muito agredido, que as pessoas aqui eles não tiveram nenhum cuidado em tentar preservar o solo durante o período aí que eles estavam explorando a mineração e o garimpo. Poluição do solo pelo lixo. O lixo, quando ele é jogado no solo sem qualquer proteção, ele causa prejuízo, porque um solo desse aqui, ele perdeu a fertilidade, não dá para plantar, não é um solo que você pode ter contato com ele, que é um solo contaminado. Essa água aqui é chamada de chorume, é uma água contaminada, que pode trazer doenças para as pessoas. Aqui junta muitas pragas, né? Ratos, baratas, moscas, mosquitos, tudo por conta aqui do lixo. Então a gente percebe que fica feio e além de feio é uma coisa que prejudica esse solo, que esse solo não está sendo usado da maneira adequada. A gente precisa ter um lugar para colocar o lixo? Precisa, mas para isso a gente não precisa poluir o solo. Existem formas de você descartar o lixo sem poluir. Nas cidades, a água não consegue penetrar no asfalto. Se não houver um sistema de escoamento, ocorrem enchentes. Então, é comum mais nas cidades haverem asfalto, né? E esse asfalto, ele é um tipo de material que ele é impermeável, ou seja, a água não penetra 100% nele. Só o asfalto, ele fica um pouquinho molhado e depois ele seca. Quando é um solo de terra, por exemplo, aqui, a água consegue entrar, penetra e vai lá para as profundezas. Aí, o que acontece? Se não tiver um sistema de escoamento, da onde a água da chuva pode entrar e sair, ela entra pelos bueiros e depois sai em algum rio. Se não tiver um sistema de escoamento bom, eficiente, acaba acontecendo as enchentes que a gente vê aí nas notícias, sempre em época de chuva. Essa água não consegue penetrar no solo porque ele está asfaltado e aí ela acaba aí, subindo o nível da água e causando aí aqueles transtornos que a gente vê muito em notícias, geralmente no período das chuvas.